Bom dia. Muito bom ter vocês aqui conosco. O seminário está celebrando o 14º Conferência de Música na Igreja Local e, ao mesmo tempo, temos a primeira conferência Música para a Família, junto com a Voz de Melodia, aqui de forma virtual. Então, estamos muito contentes de ter vocês juntos. Esperamos que seja um tempo abençoado, um tempo proveitoso e que você fique conosco todos esses dias, nos devocionais, nas oficinas, nos tempos de ensaio, tempos de canto, que vamos celebrar o nosso bom Deus. Então, muito bom dia, Deus te abençoe, vamos continuar com nossa programação. Bom dia a todos. Vamos começar o nosso período de louvor no nosso culto da manhã com o hino de número 2 do Voz de Melodia,
grande é o Senhor. Logo após estaremos tendo uma palavra de oração. Número 2, grande é o Senhor. Quem fez o fundamento pra terra se apoiar, delimitou as praias, fez a espuma que há no mar. Quem faz a cada dia o sol cruzar o céu, poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor em santidade, céus e terra cumprem suas leis. Criou o mundo e fez viver, o dia após nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor em majestade, grande é o Senhor. Quem viu em nós pecado que a perdição conduz, quem não fez caso de ser Deus pra vir morrer na cruz, quem não ficou na morte em glória reviveu, poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor em santidade, céus e terra cumprem suas leis. Criou o mundo e o fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor em majestade, grande é o Senhor. Amém. Vamos orar? Querido Deus, venho a Ti nesse momento, agradecendo primeiramente por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Venho a Te pedir por essas conferências, Senhor, que possa estar sendo uma grande bênção. Abençoa o Ministério da Voz de Melodia e do seminário também, Senhor. Que todos os alunos possam estar tirando o máximo de proveito dessas conferências. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Dando continuidade com o nosso período de louvor, número 4, também do Voz de Melodia, a Deus demos glória. Os meus talentos, o meu andar, os meus tesouros eu quero entregar, tudo que sou e devo ser, Pai, tu deste a mim. Entregarei a ti. Eu cantarei assim, tudo vem de ti. Tu és a fonte do que é bom em mim. Serei teu servo, ó meu Criador, pois tu me salvaste, és o meu Senhor. Os meus talentos, o meu andar, os meus tesouros eu quero entregar, tudo que sou
tua mensagem, ó Deus. Toma minha prata e ouro, tudo entrego a ti, Senhor. Tudo entrego a ti, Senhor. Os meus talentos, o meu andar, os meus tesouros eu quero entregar. Tudo que sou e devo ser, Pai, tu deste a mim. Entregarei a ti, a ti. Muito bem. Durante essa conferência, em nosso tempo devocional, vamos ter devocionais do livro de Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ter 3 devocionais desse capítulo. Eu gostaria de intitular a mensagem Uma Família Bem Orientada. Uma família bem orientada. Quando era mais jovem, conheci uma família. E a família tinha na sua casa uma foto familiar. Grande, bonito, muito bem feito. Eu acho que eles pagaram um bom dinheiro, porque a fotografia foi fantástica. Mãe, pai, os filhos, numa floresta, com os tons de outono, as árvores em cores diferentes, e a família lá, a família bonita, nessa foto. Eu me lembro admirando aquilo e pensando quanto eles pagaram para uma foto dessa. Mas a realidade aquela família não era tudo aquilo que parecia. Professaram ser cristãos, e só Deus sabe os seus corações, mas tiveram dificuldades familiares. E o marido saiu da família, juntou com outra mulher. Depois disso, a esposa juntou com uma jovem. Os filhos tiveram dificuldades. O pai acaba falecendo de câncer, mas ainda não bem como os filhos. Então foi uma situação extremamente triste. Então aquela foto, apesar de ser bonita, não representava aquilo que estava acontecendo. Então é muito importante que, como famílias, nós temos uma orientação. Não simplesmente uma aparência bonita, mas que nós tenhamos algo que dá um alicerce para nossas vidas familiares. Deuteronômio significa segunda lei. A segunda vez que a lei é dada, a geração de adultos que ouviram a lei de Deus em Êxodo 19 já foram mortos durante os 40 anos vagando no deserto. Moisés faz uma revisão aqui, em capítulo 5 de Deuteronômio, como os filhos dessa geração, a nova geração, sobre o que aconteceu no Monte de Sinai, quando ele recebeu os 10 mandamentos. Deus falou os mandamentos ao povo, enquanto o povo esperava lá embaixo, próximo ao monte. Você não precisa folhear na sua Bíblia para esse trecho, mas em Êxodo 20, versículo 19, a Bíblia diz, descrevendo esse cenário, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu
e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Eles tinham medo de Deus. Eles tinham pavor dessa presença de Deus. Agora, voltando ao Deuteronômio, o propósito de Moisés é renovar a aliança com a segunda geração. Depois de dar-lhes os novos mandamentos em capítulo 5, ele descreve a reação de novo dos seus pais naquele dia na base do monte, em linguagem bem semelhante a Êxodo capítulo 20. Se você quer notar comigo na sua Bíblia, Êxodo 5, 25. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz de Deus, vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor, nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te dizer o Senhor, nosso Deus, e ouviremos e cumpriremos. Os israelitas estavam tomados de medo, porque eles entendiam que Deus estava manifestando-se na presença deles. Os líderes pedem um mediador para ficar entre eles e Deus. Alguém a qual Deus poderia falar, nesse caso Moisés, e depois ele conta para os israelitas. Então, eles entendem que eles não são adequados. Morreríamos para ficar na presença de um Deus santo. A resposta apropriada é somente escutar e obedecer. Agora, o versículo 28 grava para nós a resposta de Deus ao seu medo. E nota que Deus diz: eu ouvi as palavras desse povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse, e eles e a seus filhos para sempre. Apesar do seu temor de Deus, que é correto, que é apropriado, e Deus dizendo que isso é uma resposta apropriada, Deus mostra seu desejo que o povo sempre tivesse esse temor. No último versículo do capítulo 5:33, a Bíblia nos diz: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Deus expressa seu desejo do seu coração, para que o seu povo tivesse sempre o que é melhor para eles. Deus quer o melhor para nossas vidas. Deus quer o melhor para nossas famílias. Mas esse melhor começa com temor de Deus. Então Deus realmente quer o bem-estar dentro da terra durante toda a sua vida do seu povo. Sua obediência a tudo que Moisés está prestes a ensinar-lhes era fundamental, pois sua prosperidade na terra dependeria disso. Então isso nos leva a capítulo 6, que na realidade é uma continuação. Versículos 1 a 3 dizem o seguinte: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires,
para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais. Eles são prestes a cruzar o Rio Jordão e passar para a terra prometida. Então, eles devem ter uma certa antecipação e, ao mesmo tempo, um certo medo. Então, Deus avisa esta segunda geração qual foi o pacto, qual foi a aliança que Deus fez com Israel. Eles teriam que temer ao Senhor e obedecer os seus mandamentos e ensiná-los aos teus filhos. Assim, Deus vai fazer o bem para com eles, fazer eles viver vidas longas e fazer eles ter muitos filhos nesta terra prometida. Agora, em capítulo 6, temos algo interessante, uma dupla de conceitos que domina o capítulo. E os conceitos são ensinar e fazer, ou conhecer e fazer. Vamos fazer uma pesquisa rápida, se você quer acompanhar na sua Bíblia, se não, você pode só escutando. Versículo 1, ensinar para os cumprir. Versículo 2, guardar os seus estatutos, ou fazer. Ouve e atente em cumprir. Ouvir e fazer. Versículo 4, ouve e amar o Senhor teu Deus. Ou quer dizer, ouvir e fazer algo. Versículo 7, inculcar e falar. Eles devem ensinar. Versículo 8, atar. Está falando do que vai ser atado no seu corpo, nos umbrais da tua casa, etc. Então, atar, escrever nos umbrais, versículo 9, tudo isso ensinar. Versículo 13, o Senhor teu Deus temerás e servirás. Fazer. Versículo 14, não seguir outros deuses. Ou o que não fazer. Não tentarás o Senhor. Versículo 16, não fazer. Versículo 17, guardarás. Fazer. Versículo 18, farás o que é reto. Fazer. Versículo 21, dirás ao teu filho. Ensinar. E versículo 24, o Senhor nos ordenou que cumpríssemos e teméssemos. Ação, fazer. E afinal, versículo 25, de cumprir todos estes mandamentos. Agir, fazer. Então, notamos que esses conceitos dominam o capítulo. Devem ser ensinados e devem praticar. Deus ordenou a Moisés que os ensinasse seus mandamentos e suas regras, para que eles os cumprissem na nova terra e temessem ao Senhor. Os mandamentos daqui para frente, capítulo 6 a capítulo 11, poderiam ser resumidos no grande mandamento de amar a Deus com tudo que você tem e tudo que você é. Isso não é mera crença, mas ações de obediência. Na verdade, o amor a Deus e o temor a Deus são respostas interrelacionadas e devem estar juntos. A preocupação de Moisés é que cada geração seja ensinada e que obedeça às leis de Deus, garantindo sua prosperidade. Então, para ter uma família bem orientada, em primeiro lugar, tem que ter o conteúdo correto. O conteúdo correto. Crer no Senhor é importante, mas o que você crê é também importante. Sinceridade não é suficiente. Aparecer na igreja não é suficiente. Para ser obediente a Deus, existe um conteúdo correto. Era muito importante que eles compreendessem os mandamentos de Deus. Capítulo 6, versículo 1, a palavra estes mandamentos, na realidade, mandamentos é singular no hebraico, mitzvah, enquanto estatutos e juízes são plurais.
Então, talvez mandamento é um termo compreensível para todos os mandamentos a seguir. Então, assim poderíamos traduzir dessa forma. Esta é a legislação, composto de decretos e das leis. Interessante, em versículo 2 também são repetidos 2 desses 3 termos. Portanto, parece não criar categorias, mandamentos, estatutos e juízos que você tem que saber a diferencinha, mas usa vários termos para abranger tudo que Deus tem deixado para seu povo Israel. Eles devem conhecer tudo. Versículo 2: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos. Ao saber, ao aprender, eles devem temer. A única forma que vamos ter temor próprio a Deus é entender quem Ele é e o que Ele quer. Às vezes, estes mandamentos são chamados a lei de Moisés, e não é incorreto de usar esse termo, mas na realidade são os mandamentos de Deus, que o Senhor mandou. Temer a Deus significa o quê? A gente sabe que no monte eles ficaram tremendo, com medo e queriam fugir, queriam afastar. Olha, você conversa com Deus e você nos relata, mas nós temos medo de estar na presença de Deus, porque vamos morrer. Agora, isso não foi uma reação errada, mas não é só aquilo. Temer a Deus é ficar espantado, é ficar maravilhado como a pessoa de Deus e, consequentemente, ficar reverente. Um comentarista diz que esta experiência no Monte Horebe foi projetada para produzir um temor de Deus no coração das pessoas, de modo que uma aliança entre eles e o Senhor fosse possível. No Antigo Testamento, o temor de Deus é mais do que admiração ou reverência, embora são incluídos. Temer a Deus é tornar-se consciente da sua pureza moral, sua onipotência, que a pessoa tem medo genuíno de desobedecê-lo. Tem uma diferença entre temer a presença de Deus e ter um temor que leva você a não desobedecer a Deus. Temer a Deus também inclui responder a Ele em adoração, em serviço, em fazer, em confiar. No Velho Testamento, temor a Deus às vezes é usado como substituto para a palavra crente. De fato, a palavra crente não é muito usado no Velho Testamento. O Novo Testamento usa esse termo para a nossa fé. No Velho Testamento, uma pessoa que temia a Deus, ou tinha temor a Deus, seria o equivalente de um crente, alguém que crê em Deus, alguém que tem colocado a sua confiança em Deus. Então, é uma pessoa que crê no Deus do Velho Testamento e vive em obediência a Ele. Você sempre vai ver isso junto, temer e obedecer. Como essa experiência espantosa no Sinai, os israelitas deviam ter aprendido a temer a Deus como uma pessoa, mas uma pessoa transcendente. Ou seja, alguém que criou o mundo físico, que domina o mundo físico, mas está além do mundo físico. Ou seja, Deus não é físico. Ele é invisível. E essa é a parte mais difícil que às vezes temos de compreender. Que podemos ouvir Deus, mas Ele não tem voz. Podemos amar Deus, mas Ele não tem corpo físico. Nós temos um Deus que é acima de tudo que é físico. Ele fez tudo que é físico, mas Ele é além disso. Ele não faz parte da criação. Ele é o Criador. Então, Deus é uma pessoa espiritual, não um ídolo que poderia ser carregado nos braços
e ser manipulado pelo povo. Os povos ao redor de Israel eram muito dados à idolatria. Deus, Jeová, ao contrário, é um Deus que impõe sua vontade moral sobre a nação. Os ídolos foram dados comida, eram dados refeições pelo povo, e eles fingiam que o ídolo comia aquilo, né? Mas na realidade aquele Deus tinha que ser carregado. Mas Deus, ao contrário, é quem carrega a nação. E esse mesmo Deus que carrega a família, esse mesmo Deus que está sob controle, porque Ele é uma pessoa espiritual e muito além daquilo que nós podemos imaginar. Agora que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Se cada geração vai participar das bênçãos, cada geração vai precisar seguir as ordenanças do Senhor. Agora, dias prolongados. Aqui refere a vida abundante, prolongada, para viver nessa terra abençoada. O Senhor presenteou Israel com bênçãos sobre a terra como benefícios da aliança. Era um lugar frutífero, um lugar com riquezas, um lugar com comida abundante. Eu gosto de frutos. Então, imagina uma terra cheia de frutos, cheia de uvas, cheia de tudo e qualquer tipo de coisa que é bom para comer, estava ali em abundância. Porém, essas bênçãos estavam condicionadas à sua lealdade à aliança de Deus, o que Deus tinha dito, o que Deus tinha mandado. Versículo 3. Atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel. Leite, temos que lembrar, no antigo mundo significava abundância. Porque você tinha que, número 1, possuir uma cabra ou uma vaca. E tinha que ter pasto para alimentar. E você tinha que ter o prazer de não ter que vender aquilo para sobrevivência, mas consumir. Então, você ter leite era um símbolo de abundância. Mel também é algo que é caro. É produzido na natureza, pelas abelhas, mas você não acha em toda a árvore. Você tem que procurar, tem um processo de extrair. Então, é uma coisa muito bom, mas não tem em todo canto. Mas ele falou que essa terra mana leite e mel. O que quer dizer? Deus não é mesquinha. Deus quer abençoar seu povo. Deus quer abençoar nossas famílias. Deus quer que nós tenhamos tudo o que precisamos e mais. Mas isso está ligado com nossa obediência a Deus. Alguns pensam que a frase que mana leite e mel é uma metáfora para a riqueza da terra. Favor especial de Deus. Refere a uma terra abastada, abençoada, que rende abundância. Porque reflete quem é Deus. Deus é um Deus de abundância, de bênçãos. Para que temas ao Senhor. Esta frase, temer ao Senhor, é um mandamento comum em Deuteronômio. Aparece em capítulo 4, capítulo 5, aqui em capítulo 6 2 vezes, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 13, 14, 17, 28 e 31. O que dizer? É uma coisa extremamente ligada com os mandamentos. Temer a Deus e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Por temer a Deus, eles encontrariam prosperidade, ou seja, bênção material vai seguir bem espiritual.
um viver em obediência ao Senhor. Mas tudo começa com temor do Senhor, que leva à obediência, que leva à bênção na sua vida. Agora, a aplicação para nós não é complicada. Não é difícil de ver como Deus poderia trabalhar em nossas vidas. Não somos israelitas do Velho Testamento, mas ainda assim tem uma aplicação às nossas vidas. Tudo que nós precisamos para uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus, nós temos na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, nos preceitos de Deus. Os nossos filhos precisam a palavra de Deus também. Mas tudo que eles precisam também está na palavra do Senhor. E vamos ver nesse capítulo que nunca é cedo demais para começar a ensinar a palavra de Deus. Para nós ensinar temor a Deus. Um respeito apropriado que leva à obediência. Deus nos tem dado o ambiente ideal para ensinar nossos filhos, o lar cristão. Devemos frequentar a igreja. Nós devemos ensinar nossos filhos na escola dominical. Se tiver oportunidade, colocar ele numa escola cristã. Mas não é isso que é principal. O principal é um lar cristão, onde nós podemos determinar o conteúdo daquilo que nossos filhos vão aprender, o que eles vão saber, o que eles vão entender sobre Deus. E vamos ver daqui para frente que isso é feito no dia a dia. Não é só uma vez por semana, não é só uma vez por dia, mas é em nosso dia a dia. Estamos ensinando quem é Deus, quais são seus mandamentos, o que Ele espera de nós, o que é ser salvo e relacionado com Deus. E nós temos esse privilégio. Podemos ensinar, podemos modelar. Mas a pergunta é, o que estamos ensinando e modelando? Se eles nos imitam, o que eles serão? E isso trata com o nosso assunto de amanhã. Em versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. Desculpa, me perdi. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ligado com o nosso ensinar o temor do Senhor, é amor para o Senhor. Se nós amamos errado, não vamos ter temor apropriado. E nossos filhos não vão entender quem realmente é Deus e como eles devem sentir sobre Deus. Então, lições práticas. Nós temos na palavra tudo o que nós precisamos. Mas é nossa responsabilidade passar para a próxima geração o que Deus tem dito. Que Deus nos ajuda a fazer isso em nossos lares. Pai amado, agradecemos por este dia, pela palavra do Senhor, que nos ensina como ser famílias sucedidas. Pedimos, Senhor, a Tua orientação, que nós entendamos a Tua palavra e apliquemos ela em nossas vidas, em nossas famílias. Pedimos em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado, pastor Eduardo, pelo desafio. Realmente o nosso propósito aqui com todos esses dias de preleções e tudo que nós vamos fazer, que as nossas famílias sejam edificadas no Senhor, que nós possamos aprender junto com eles, né, junto com os nossos filhos, e que nós possamos ser exemplos, de fato, de fidelidade a Deus e de homens e mulheres piedosos que buscam agradar ao nosso Senhor.
Sejam todos bem-vindos à nossa conferência de música. É realmente um privilégio que nós temos de estar aqui com vocês. Eu espero que você já esteja sendo bastante edificado, já esteja bastante animado por estar participando disso conosco, nesse modelo inédito, né? Graças a Deus, porque Ele tem proporcionado esses recursos para a gente, de maneira que nós podemos crescer junto com os irmãos. Então, gostaria de dar alguns avisos para os nossos inscritos e também para você que não é inscrito. Se você está assistindo os cultos, fica comigo que eu tenho algumas coisas importantes para você saber. Bom, primeiramente eu vou dar um panorama geral aqui da nossa programação dos nossos 3 dias. Estamos apenas no começo, estamos apenas no primeiro culto, né? Logo depois desse momento aqui, inclusive vai estar disponível para todos vocês que estão assistindo conosco, nós teremos um tempo de músicas especiais gravadas pelos nossos inscritos, pelos nossos professores, pelos participantes da nossa conferência. Então vai ser um momento bastante especial de ver as famílias juntas louvando ao nome do Senhor, tá certo? Logo após as 10 horas, nós vamos ter as nossas oficinas instrumentais e artísticas, as nossas oficinas técnicas, tá certo? É uma conferência aqui no título, conferência de música, mas é uma conferência artística, porque nós estamos atingindo também o pessoal das artes visuais, dando recursos para você servir ao Senhor na sua igreja com confecção de corinhos, fantoches, tem muita coisa interessante que eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção no seu ministério, tá certo? Paralelamente às atividades adultas, vão estar acontecendo as oficinas infantis, tá certo? Depois nós teremos um intervalo para o almoço, às 11h30, e também estudo pessoal, e às 14 horas nós voltaremos para as nossas oficinas ministeriais, desculpe. Nós também teremos oficinas voltadas para as crianças também, como musicalização infantil e artesanato. Olha que interessante. Tá certo? Às 15h30 nós teremos a nossa sessão de leitura, onde apresentaremos para vocês e estudaremos juntos o livro Servo de Todos e algumas outras músicas escolhidas com a nossa temática. E mais tarde, às 17 horas, teremos os nossos ensaios, tanto do coral como da orquestra e também do coral infantil. Às 18 horas, para os inscritos, nós teremos um momento ao vivo de Singspiration. A gente vai ter uma videoconferência que você vai receber todas as diretrizes pelo nosso grupo. E você vai poder escolher e participar junto com a gente desse momento de cânticos espontâneos. Você vai escolher o seu hino e nós vamos cantar junto com todos os irmãos. Tá certo? Agora, às 18h30, nós teremos o nosso culto noturno, onde teremos a participação do nosso preletor missionário Matt Herbster, diretamente de Hong Kong. Ele vai estar trazendo as mensagens para a gente. Então, esse é um convite aberto a todos vocês, tanto os inscritos quanto os não inscritos na nossa conferência. Eu convido você, para não dizer que convoco você para estar conosco às 18h30. Sem dúvida vai ser um período muito especial e bastante edificante, onde vamos ouvir o testemunho dessa família e também sermos desafiados pela palavra de Deus. Logo após o nosso culto, teremos um momento de mesa redonda, conversa e perguntas e respostas com nossos professores responsáveis aqui pelas conferências, perguntas dos nossos alunos, e isso vai ser realizado por videoconferência de maneira ao vivo. Tá certo? Então, vocês agora tiveram um panorama mais ou menos de como vai funcionar o nosso dia. Os nossos inscritos já receberam esse material, seja virtualmente ou seja fisicamente. Alguns de vocês receberam o programa impresso. Mas se você não se inscreveu nas conferências, não se preocupe, ainda dá tempo, tá bom? Você ainda tem como fazer isso, entre em contato conosco, você vai ter todas as informações aqui na descrição. Se você ainda tem desejo e ainda não tinha feito, por um acaso, essa inscrição, você ainda tem tempo de fazer isso, tá certo? Além disso, acho que na verdade foram todos os avisos que eu tinha preparado para vocês.
Os integrantes da conferência vão ter acesso ao conteúdo pelos próximos 15 dias, a partir do fim das conferências. Então, não se preocupe se você, por acaso, não tiver disponível no momento específico da atividade, você vai ter acesso a isso pelas próximas 2 semanas, tá bom? Nós queremos que você seja edificado de fato e tenha acesso total a tudo que vai ser disponibilizado para vocês. Tá certo? Bom, neste momento, eu peço que vocês continuem conosco. Nós vamos ter a apresentação de números especiais das nossas famílias, de nossos professores e de pessoas que louvaram ao Senhor e compartilharam conosco aqui. Então, vamos assistir um pouco das apresentações preparadas pelos nossos participantes. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida dar-lhe tudo quanto a ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Salvador.
Antes do mundo formular, quando as estrelas espalhem, antes do tempo nascer, teu nome eu sei. Já tinha um plano para ti, criado para minha glória, serias precioso a mim, serias meu. É eterno este amor com que te amei, pois nem ainda me conhecias, com meu sangue te comprei, e pelos séculos, por todo o tempo, e para sempre lá no céu, eu te amo, e eternamente és meu. Muitas vezes não me ouviste, e escolheste desgarrar. Como teu pastor busquei-te para o caminho retornar. Segurei-te na tormenta, em meus braços te abriguei, do aperto e do mal eu te livrei.
Muito obrigado para vocês que ficaram conosco até o final. Foi um primeiro momento muito especial. Eu recomendo você a voltar às 18h30 para o nosso culto noturno. E se você é inscrito nas conferências, você vai ter bastante coisa durante o dia de hoje, tá certo? Fique ligado no nosso meio de comunicação oficial, no nosso grupo. Será passado todas as diretrizes por lá. Inclusive, você terá acesso ao programa interativo, onde no momento específico você poderá clicar, literalmente clicar no nome da programação e ser direcionado para a sua aula. Tá certo? Desejo para vocês um ótimo dia, que Deus abençoe e nos vemos hoje à noite. Até mais.